Boa noite para você que vai acompanhar a aula de hoje. Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser rostos. A gente vai fazer um rosto feminino, frontal, nesse primeiro momento, tá? Talvez a aula de hoje fique um pouquinho mais curta, por quê? Porque a prof tá, como já explicou para vocês ali no WhatsApp, finalizando a dissertação da prof para apresentar amanhã. Mas se ficar mais curtinho, então prometo que na aula que vem a gente vai ter um conteúdo bem legal e bem extenso sobre rostos para trabalhar, ok? Então, basicamente é o seguinte, quando a gente vai falar do rosto no croquis de moda, a gente vai ter um rostinho um pouquinho mais estilizado, tá? Eu tô utilizando metade de uma folha A4, vocês podem dobrar ela no meio. Por quê? Porque eu não preciso fazer um rostão no tamanho da folha, né? Então, vocês vão conseguir se adaptar melhor a isso. E nesse primeiro momento, vocês não precisam se prender tanto às medidas, tá? O que a gente vai trabalhar mais agora, então, é a proporção. A gente vai fazer um rostinho maior, e daí lá, quando a gente for trabalhar o nosso croquis, a gente vai saber que a gente vai precisar passar por um processo de adaptação, de redução dessas medidas. Então, para começar, a gente pode fazer uma bola, um rosto oval, certo? Tem algumas pessoas, se eu não me engano, a Prof. Mara faz assim, né? Ela faz uma bola, daí ela acha 1/3 dessa bola e repete para baixo. E daí faz o ovinho assim. É uma forma de fazer também. Cada um decide aí o que vai achar que é melhor para fazer. E lembrando que a cabeça ela pode ser bem estilizada desde o início do croquis, tá? Então, a segunda coisa que nós vamos fazer é achar uma linha central vertical, tá? Eu fiz a minha linha de olho. Deixa eu mudar o meu lápis para ficar mais fácil pra gente ver. Eu fiz a minha linha de olho, mas vocês poderiam fazer ela medindo, né? Então, vai lá, pega a sua reguinha. 5,5. Então, seria 2,7. Nossa, se eu tivesse medido, não tinha dado tão certo. Então, vocês vão achar uma linha vertical pra gente fazer o nosso eixo X. E vocês vão olhar, né, para essa altura da cabeça e achar uma linha horizontal. Então, a gente vai achar o nosso eixo Y, mais ou menos na metade, tá? E depois, a gente vai dividir essa cabeça, então, em mais duas partes. A parte de cima mais uma vez e a parte de baixo mais uma vez. Para que a gente tenha 4 partes da cabeça do nosso croquis. Certo? Ó, a minha aqui ficou um pouquinho rebaixadinha. Posso fazer ela diferente. Refiz aqui, então, para que ela fique certinho. Então, olha só. Nós temos a nossa cabeça dividido em 4 partes. Então, a gente vai ter um quarto aqui, um quarto aqui, um quarto aqui e um quarto aqui, certo? E o que a gente vai pensar? Cada uma desses risquinhos que a gente fez, ele simboliza algo importante para nós. Ele vai nos dar, então, uma diretriz de onde colocar algumas coisas. Por exemplo, a linha dos olhos, a linha divisória entre o nariz e a boca, e a linha da testa, ali onde seria o meio da testa, certo? E quando a gente está falando do rosto mesmo, porque isso aqui é a cabeça, né? O rosto, ele vai ocupar, então, 3/4 da cabeça, certo? Que também é o mesmo tamanho da mão. Lembra quando a prof falou lá no bonequinho que mais tarde a gente ia ver um pouquinho mais sobre mão? Se você apoiar a sua mãozinha no topo do seu queixo, você vai ver que o seu dedo médio bate mais ou menos aqui no meio da testa, tá? Então, o rosto é menor do que a cabeça. E normalmente a gente confunde as duas coisas, porque a gente meio que anula o topo da nossa cabeça quando a gente está raciocinando, quando a gente está pensando no nosso croquis, beleza? Então, essa é a nossa proporção básica. Dito isso, vou explicar então mais ou menos as nossas linhas para vocês. Então, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar que essa linha aqui do meio é a linha dos olhos. Óleos. Essa linha aqui de cima é a linha da testa, ou uma linha base para sobrancelha.
E essa aqui, então, é a linha divisória do nariz barra boca, tá? Para que a gente tenha mais ou menos alguns parâmetros para onde a gente vai colocar as nossas coisas. Nossa, prof, mas os olhos, eles parecem que ficam mais para cima, não no meio do rosto. Então, é aí que a gente se engana, eles vão ficar exatamente no meio do rosto, tá? Aqui também seria mais ou menos, entre esses dois, a linha das orelhas, que normalmente a gente abstrai no croquis de moda, beleza? Bom, antes de começar a desenhar, preciso explicar uma coisa. Eu sempre começo a desenhar a partir dos olhos. Porque no croquis de moda, os olhos, eles são, assim, a parte mais expressiva que a gente vai ter e que vai dar pra gente brincar com diferentes estilos, né? Dá pra copiar e se inspirar em outras pessoas mais livremente. A gente não tem tanto o que se prender à funcionalidade da roupa. E o que a gente vai pensar? Que numa relação entre o humano e a figura estilizada de moda, a gente vai ter uma diferença básica que é a seguinte. Quando a gente olha para a linha dos olhos de um ser humano, a gente vai identificar que, proporcionalmente, a gente tem um espaço de 5 olhos aqui dentro. Como assim, prof? Olha só, se a gente olha para um rosto humano, a gente vai ver, então, que um olho, obviamente, é do mesmo tamanho que o outro, assim, no formato de uma amêndoa, mais ou menos. E que o espaço entre os dois olhos é do tamanho de um olho, certo? Vou fazer isso aqui um pouquinho maiorzinho. Então, aqui seria mais ou menos como se a gente imaginasse o terceiro olho. E quando a gente vai parar para pensar na lateral, vou fazer aqui maior para ajeitar. Na lateral, a gente teria, então, outro olho inteiro de tamanho na proporção humana. Então, por isso que a prof brinca que seria como se a gente tivesse aqui 5 olhos proporcionais, a repetição de 5 vezes a largura do olho no cabeça. Já no croquis de moda, a gente tem o costume de fazer o olho maior, um pouquinho mais expressivo, ó. Então, a gente vai manter a regra central, que é o olho normal. A distância entre os dois olhos vai ser o tamanho de um olho. E aqui para a lateral, a gente vai ter, então, só meio olho. A gente não chega a fechar um olho inteiro. Que no total, a gente vai perceber, então, 4 olhos, certo? Enquanto a gente tem 5 aqui. Isso significa que, proporcionalmente, no croquis de moda, o olho, ele vai ter um tamanho maior do que no croquis humano, ok? Tá, prof. E aí? O que eu faço com isso? Então, a gente vai ter algumas regrinhas de proporção que vão ajudar a gente, olha só. Primeiro, você vai olhar para essa parte aqui, ó, do lado direito, mais ou menos da metade até aqui, até a borda, e vai tentar achar o meio. Coloca só um pontinho e faz a mesma coisa do outro lado. Tá vendo que a prof não tá medindo, a prof simplesmente utiliza o olhar e a proporção. Depois você vai olhar para essa parte aqui e encontrar o meio de novo. Para essa parte aqui e encontrar o meio de novo. Vou fazer isso dos dois lados. Então, olha só, está resolvida a nossa proporção. Aqui, quando a gente vir desenhar um olhinho, a gente vai perceber que a distância entre os dois olhos ficou exatamente do tamanho de um olho, e a distância do olho para a lateral do rosto vai ficar de meio olhinho, então, totalizando a largura de 4 olhos para uma cabeça. Beleza? O croquis de moda, sim, dá pra gente falar, então, que ela é 4 olhos. E, normalmente, quando chega na hora de a gente desenhar um olhinho, o aluno tem bastante dificuldade em fazer os dois olhos iguais. Então, eu vou dar uma dica para vocês, que é a seguinte. Você coloca 2 linhas auxiliares, uma embaixo e outra em cima. A gente pode colocar as 2 linhas do mesmo tamanho, ou ainda a gente pode variar os tamanhos. Para isso, a gente vai precisar perceber algumas coisas um pouquinho diferentes. Vamos lá? Quando a gente está trabalhando com a expressão humana, a gente vai perceber justamente que essa linha central do nosso olho,
ela vai definir bastante da nossa expressividade. Então, se a gente tem uma linha zero, vamos dizer assim, que para cima e para baixo a gente tem mais ou menos a mesma altura, a gente vai ter aqui uma expressividade mais neutra, né? Um olhar assim, que ele não nos diz muita coisa. Agora, quando a gente para pensar, por exemplo, em um olhar que a pessoa ela tá bem feliz, o que acontece? As bochechas da pessoa vão para cima e a gente vai perceber a parte de baixo do nosso olhinho um pouquinho menor. Então, com uma carinha de felicidade, a gente vai ver o nosso croquis com essa parte inferior do olho aqui menor e a parte superior maior. Vai dar um arzinho um pouquinho mais feliz para ela. Parece pequeno, parece simples, mas a gente vai perceber depois que existem vários recursos e vários estúdios de animação e desenho que vão utilizar esse tipo de recurso. Se a gente quiser fazer assim uma bonequinha um pouquinho mais blasé, deprimida, triste, a gente vai inverter essa lógica. Então pensa assim, ó, que quando a gente tá meio mal da vida, o nosso olho, ele vai parecer mais caído na parte de baixo. Então ele fica, ó, com uma sensação de mais olho para baixo e menos olho para cima. Ó, já vai ficar com um outro aspecto. Estão vendo? Aqui tem menos e aqui tem mais olho a partir da nossa linha zero. Por que o prof fala isso? Pra gente cuidar, porque às vezes o croquis, ele tá com o rosto tristão, que a gente não consegue identificar por que ela parece tão triste e cansada, né? Então, a gente vai precisar pensar e se atentar a essas particularidades dos olhos. Bom, dito isso, então, o que a gente vai perceber? Que se nós fizermos essas linhas auxiliares numa proporção X ou Y, ela vai ficar mais ou menos caída, tá? Então, se por acaso no resultado final o seu croquis não ficou com o aspecto que você queria, fica atento a isso. Então, olha só, vou procurar usar a linha de baixo para ser o maior extremo da parte de baixo que eu vou alcançar. E a linha de cima da parte de cima. O que você vai cuidar? Quando a gente está trabalhando o olhinho, a gente vai ter, então, um formato, que é um formato de navete, ou um formato de ogiva, né? Você pode fazer ainda um cantinho aqui, ó, que é o canto da lágrima, né? Não tão exagerado, mas você poderia fazer. Então, essa aqui é a forma básica do nosso olho. Vou tirar alguns elementos aqui, vou apagar esses pontinhos para que a gente consiga enxergar melhor. Então, apaguei alguns elementos aqui do centro e vou fazer um olhão aqui, ó, com algumas explicações para ficar um pouquinho mais fácil. Então, olha só, o que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar que o nosso olho, na verdade, ele vai ter o globo ocular, que é essa partezinha branca aqui inteira, e ele é grudado por uns nervos no resto da nossa cabeça, certo? Então, fica assim uma coisa meio filme de terror, né? E o que a gente visualiza, então, é a máscara da nossa pele passando por cima dele, olha só. Então, com isso, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que aqui a gente vai ter limites, justamente, que são do globo ocular. E que a gente vai perceber, então, que aqui vai ficar de uma corzinha diferente, que é uma cor ali mais da mucosa do olhinho mesmo, certo? Bom, dito isso, outra coisa que a gente vai precisar perceber, que quando a gente tá com o nosso olhar relaxado, a gente vai ter, então, um pedacinho do nosso olho tampado pela pálpebra. Então, ele não fica completamente aberto, né? Se você quiser, você até pode, assim, apagar um pouquinho da sua pálpebra para que ele fique com um acabamento mais delicado, mais estilizado, menos firme, tá? E a gente vai fazendo em um e já vai fazendo em outro. Então, olha só, estabeleci os limites aqui. E vou desenhar minha pálpebra. Se por acaso você fez um olho que tá muito aberto, você pode fazer sua pálpebra para dentro.
Se você fez um olho que tá muito fechado, não tem problema você já pegar e fazer a pálpebra pra baixo. Por quê? Porque se a gente tiver muita pálpebra, olha só o que vai acontecer. É uma pálpebra zona aqui. Opa! Não ficou muito legal esse aqui, meu. Uma pálpebra zona aqui e a nossa íris aqui. Vai parecer que o olhinho tá fechado, né? Tá com uma cara de sono. Beleza. E o que a gente vai perceber que é um dos erros mais comuns, assim, da pessoa que começou a desenhar agora. É que ela quer fazer o olho, mas ela quer fazer a íris, né? A parte coloridinha do olho, com uma visualização inteira no desenho do nosso olho. E isso não vai acontecer, a não ser que a gente esteja assustado ou sobre o uso sobre o efeito de entorpecentes. Então, o que a gente vai pensar? Que assim como a gente está visualizando uma parte aqui da nossa pálpebra, a gente vai ter uma parte da íris omitida pela pálpebra, tá? Então, a gente nunca vai ver o nosso olhinho assim. Tem umas metodologias de desenho que, inclusive, te ensinam a desenhar assim, ó. Faz só um olhinho aqui e gruda uma pálpebra assim aqui. E daí você coloca os seus cíliozinhos. É um jeito de fazer, tá? Então, cuidar justamente com isso, ó. A nossa íris, ela vai aparecer mais ou menos com ali o que seria pelo menos um quarto dela coberto pela nossa pálpebra, tá? E outra coisa que a gente vai ter aqui, então, é a pupila, que é a partezinha preta do olho, né? E quando a gente vai fazer a pupila e a gente observa o nosso olho, a gente vai ter a sensação de que ela tá bem para cima, como se ela estivesse no topo do olho. Mas, na verdade, ela tá no meio, né? É só que a gente vai perceber, então, essa diferença justamente em função da pálpebra caída, que vai parecer que ela tá mais perto. Ó, fiz o nosso olhinho. Vamos fazendo o nosso croquis, então? Vem pra cá, dentro da minha proporção. Vou lembrar que a prof falou, ó, que a gente não vai ver a íris completa, a não ser que ela esteja meio assustada. Tentar fazer bem redondinho. E vou imaginar onde que fica a minha pupila aqui, onde seria o meio da minha íris. Beleza? Vou até pintar a minha pupila um pouquinho. Feito isso, o que eu vou colocar então? Vou colocar aqui embaixo, ó, uma linha que a gente vai perceber como se fosse a nossa linha d'água, em que a gente consegue colocar os cílios inferiores. Os cílios inferiores são menores que os cílios superiores. E olha só, tem gente que coloca o cílio assim, né? Não. É a mão levinha, vou fazer o movimento do matinho, ó. Bem levinho, tá? Vem aqui. Lembra que normalmente, assim, pro final do nosso olho, os nossos cílios, eles ficam mais curtos. E aqui, mais ou menos no meio, eles ficam mais longos. A não ser que ela esteja ali com uns cílios postiços, tá? Se você quiser, você pode vir aqui em cima e fazer um delineado de gatinho, que é bem comum na moda também. Lembrando que esse olho é tipo assim, um olho super básico, né? Vocês podem pesquisar referências de olho bem legais por aí, tá? A prof tá dando um olho que é um olho didático. A gente não vai precisar fazer sombreamento nele nesse momento, porque a gente vai trabalhar muito mais sombreamento lá na nossa pintura, ok? Então, olha só, vamos lá. Vou fazer aqui o espaço dos meus cíliozinhos. Cílios inferiores. Vou fazer já um delineadorzinho nela antes de fazer os superiores. E vou fazer os meus cíliozinhos aqui. Tem gente que gosta de fazer os cílios bem mini, né? Pronto.
Então, tá aqui colocado o olhar dela. Vocês podem perceber que o da Prof ficou um olharzinho um pouquinho mais neutro. Mas, para a gente iniciar esse nosso estudo, tá tranquilo, beleza? E depois vocês podem ir explorando vários desenhos de olhos que vocês quiserem. Vamos fazer o resto? Apaguei algumas linhas aqui para mim conseguir ver os meus olhos bem certinho. E agora a gente vai fazer a delimitação do nariz barra boca, tá? A gente pode considerar aqui, ó, a ponta do nosso olhinho como que seria mais ou menos o limite da narina. Isso não é uma regra, tem pessoas que têm narizes mais largos, tem pessoas que têm narizes mais finos, mas se vocês quiserem um padrão, vocês podem ter, tá? A questão do nariz no croquis de moda é que ela é bem boba, na verdade. Como o nariz é um ponto muito tridimensional do nosso rosto, a gente pode fazer algumas simplificações, tá? A mais simplificação que a gente vai perceber é como se fosse só uma gotinha. Uma gotinha do nosso narizinho, que significa ali a nossa narina. Outras simplificações vão ter, então, a parte de baixo do narizinho e a visualização das nossas narinas, né? E é justamente essa parte aí que vai dar a forma do nariz. Outras simplificações vão ter a narina, a ponta do nariz e o desenho aqui do limite da narina. Outras simplificações vão ter todos esses elementos e mais uma insinuação da parte superior, tá? De modo geral, a gente pode ainda utilizar um outro macete. Mas lembrem-se, o nariz não é o nosso foco. A gente pode começar com uma bolinha aqui, duas bolinhas embaixo, e pensar no seguinte. Essa bolinha aqui, a gente vai encaixar, então, a narina. Essa daqui a gente vai fazer o desenho do bico do nariz, da ponta do nariz, e a outra narinazinha. Vem pra lá e sobe pra cá. E a partir dessa formação, a gente pode fazer vários narizes de vários formatos. Por exemplo, se eu olho pra ponta do meu nariz, ela é uma coisa mais ou menos assim. Então, a simplificação do meu nariz seria uma coisa meio assim, narizinho arrebitado, tá bom? Tá, prof, mas e essa marcação aí, onde é que a gente vai colocar ele? A gente vai colocar ele em cima dessa linha? Não, a gente coloca um pouco acima, tá? Não vou dar uma proporção pra vocês, a gente poderia dividir por 3, poderia dividir por 1/4, mas vocês podem fazer de olho também, ó. E treinando o olhinho de vocês, justamente para vocês conseguirem administrar essas proporções. Lembrem-se... Opa, o meu ficou um pouco torto. Lembrem-se o seguinte, de olhar uma referência, né? Às vezes tem um ilustrador que faz um estilo de narizinho que você gosta, que você acha legal. Às vezes você não tá com muita criatividade para inventar um nariz, e a gente vai ter esse narizinho aqui. Vamos fazer a boca, então? A boca, a gente pode pensar nela como uma estrutura, que é uma estrutura de basicamente 3 bolinhas. 3 bolinhas e um ovinho, tá? Então, essas 2 bolinhas em cima são o lábio superior, e essa bolinha de baixo é o lábio inferior, tá? Aqui no meio, nós vamos ter justamente a linha que divide a nossa boca. E pra cá, a gente pode puxar, então, as nossas curvas da nossa boquinha. Fazendo o arco aqui, pra cá. Isso é uma regra. Não, uma regra não, né? Uma dica. Mas a gente pode desenhar a boca de várias formas, né? Tem gente que gosta, assim, da boca bem de Bratz. Gente, eu não tô boa do desenho hoje. Que faz ela bem abertinha assim. Né? É uma opção de a gente pensar também, mas a gente ainda vai estar partindo de uma estrutura muito semelhante a essa.
Agora tá na moda o pessoal representar a boca assim, né? Bem redondinha. Sem o arco do triunfo. Porque é uma trend de make isso. Então tá, então você pode desenhar ela mais redondinha. Vale você observar bocas que você acha bonita da vida real, tá? Tem um pessoal ainda que coloca as linhas, que seriam ali as ranhuras dos nossos lábios que ficam secos, que nem agora nesse inverno. Beleza? Como que eu gosto de fazer a boca? Eu gosto de fazer a linha central. E depois puxar as minhas insinuações. O que vocês vão perceber? Esqueci o que eu ia falar. Vocês vão perceber, lembrei, que essa pontinha aqui, ela é justamente o que vai dar a cara de alegria ou de tristeza para nossa boquinha. Então, assim, pensando num jeito bem escrachado, se essa linhazinha do final da boca estiver para cima, a gente vai ter uma boquinha feliz. Meio feliz coringa, né? Para fez exagerado. Se a gente tiver essa pontinha para baixo, a gente vai ter uma boquinha triste, né? Uma boquinha assim meio resting bitch. Então, a gente vai fazer a boquinha então. Ó, a gente pode fazer um pouquinho abaixo dessa linha. Começa pelo arquinho do cupido. E desenha essa boquinha. O pessoal às vezes faz uma proporção pra cá, mas como eu desenho o meu rosto, o contorno do rosto depois, eu não me preocupo muito com isso, tá? Outra coisa que aqui a prof esqueceu de falar é o seguinte, que quando a gente tem o desenho da boca, essa parte aqui, ó, o legal é ela ficar mais reta. Se você fizer ela, tipo, super curvadinha assim, ó, ela vai ficar com essa sensação, que é uma sensação que parece que o croquis tá fazendo um biquinho, né? Mandando um beijinho e fazendo pose. Se não é o que você quer, então você precisa se atentar a isso, tá? Bom, show de bola então. Fiz todos os elementos do meu rosto. Olha só que legal. E agora o que a gente vai fazer? Falta fazer a sobrancelha, delimitar o rosto, pescoço e cabelo. Então, a sobrancelha, a gente pode até utilizar aqui, ó, uma dica de visagismo, que a gente vai trazer da ponta da boca, ultrapassando pelo canto da lágrima, e da ponta da boca, ultrapassando por esse cantinho aqui. E daí você pode fazer o desenho de sobrancelha que você acha mais legal, certo? Tem gente que faz ela toda pintadinha, né? Mas se você não quer uma sobrancelha assim tão grosseira, você pode fazer os pelinhos como se fossem os pelinhos aqui dos nossos cílios, só que acumulados, tá? E a mesma coisa do outro lado. Vou confessar pra vocês que eu acho mais difícil fazer duas sobrancelhas iguais que fazer dois olhos iguais. Ó, ficou muito baixo. Beleza, então. Fiz aqui a sobrancelha da minha bonequinha. Tem pessoal ainda que faz alguns detalhamentos, como se a gente conseguisse ver o fundo do côncavo da boneca aqui, né? Isso é opcional, não é obrigatório. Bom, feito isso, a gente pode delimitar, então, os contornos do nosso corpo, do nosso rosto. Então, olha só. Normalmente eu saio reto aqui, dou uma leve entradinha na altura dos olhos, porque se vocês se olharem de perfil, vocês vão perceber que é um pouquinho mais afinado ali. E justamente esse espaço entre olhos e nariz, eu dou uma entrada para tirar esse aspecto de lua que fica o nosso rostinho, tá? Entrei, bati aqui na quina e vou pro meu queixinho. Posso fazer o meu queixo um pouquinho mais para baixo que o parâmetro do meu rosto
e vou desenhar o rostinho dela. Claro, né, que esse rosto aqui que eu tô fazendo, ele é uma delimitação. Vocês podem fazer, então, um rosto diferente, se vocês acham mais bonitinho. Esse aqui, ele fica um pouquinho assim... harmonização facial, né? São vícios aí que a gente vai adquirindo conforme a nossa formação em moda. Mas se vocês quiserem definir um estilo diferente, fazer um rostinho bem legal, bem diferente, vocês podem também, tá? Tem um pessoal ainda que curte fazer a linha da magreza, né? Que a gente fala, que é tipo trazer aqui, ó, daqui pra cá em direção à boca uma linha. Eu não acho isso muito legal, mas se alguém quiser fazer, vem daqui e vai ligar praticamente quase ali na boquinha, de uma forma mais sutil. Então, olha só como ela já ficou mais séria, né? O rosto bem redondinho vai dar um aspecto mais infantilizado para o nosso rostinho. Um rosto mais alongado, fica assim um aspecto um pouquinho mais adulto, um pouquinho mais blasé. E por aí vai. Essas formas vão fazendo algumas diferenças depois. Onde a gente visualizaria as nossas orelhas? A gente visualizaria elas entre a linha do olho e a ponta do nariz, embora a gente raramente represente orelhas no croquis de moda. Nós não representamos dentes. Voltou. Da onde que sairia o pescoço? O pescoço sairia daqui, ó. A gente vai imaginar que a gente consegue traçar uma linha entre a pupila e o resto do nosso rostinho. E a gente teria, então, como se fosse uma lágrima caindo que originasse o nosso pescocinho, tá? Eu vou apagar alguns elementos aqui pra gente visualizar ela melhor e daí vou mostrar pra vocês o cabelo. Pessoal, aqui então tá minha bonequinha, tirei aquelas linhas auxiliares, né, que a gente tinha. Vou tirar aqui esses enunciados também. E vou deixar então só a parte do topo aqui da minha cabeça mais fraquinha, para que vocês possam ver então o cabelinho. Vou fazer um cabelinho simples, mas depois a gente vai ter uma aula inteira de cabelo, tá? Então não se preocupe. A gente vai aprender a fazer 5 tipos de cabelo: cabelo de trança, de coque, cabelo afro, cabelo encaracolado, cabelo liso, e por aí vai, tá? Então aqui, o que a gente só precisa pensar, independente de qualquer cabelo que a gente faça, ele vai ter sempre uma estrutura de fora e uma estrutura de dentro, que moldura o rosto. A estrutura de fora dá volume pro cabelo, e a estrutura de dentro modela esse rostinho pra gente ter uma noção de que ele tá armado ou não. Outra questão é que a gente não pode fazer o cabelinho assim, ó, saindo retinho da cabeça. Ele tem que sair com uma volumetria, tá? Eu vou fazer aqui então, ó, vou escolher um ponto aqui na lateral. E eu não vou sair já direto reto. Eu vou sair o meu cabelinho, fazer ele bem onduladão, ó, com uma curvinha. Então, qual que é o erro mais comum? O erro mais comum é o aluno achar que ele tem que fazer linha por linha, né? Fazer um cabelinho assim, ó. Não, você não precisa fazer isso. Você vai fazer só essas duas estruturas. Então, agora, eu vou vir aqui e vou definir, ó. Sendo que essa era a minha linha de 1/4, que era a minha linha de testa, eu vou trazer o meu cabelo daqui pra cima, pra ela não ficar sem testa. E vou trabalhar algumas curvinhas. No meu caso, porque eu tô querendo fazer ela com o cabelo curvado mesmo, né? Se vocês quisessem fazer ele liso, vocês poderiam fazer ele liso. Olha só. Então, ela já ficou com um outro aspecto. Que eu não gostei muito, ó. Fiz ele muito retinho, vou fazer ele com uma curvinha também, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Vem aqui. Vou apagar justamente a linha da minha cabeça. E vou visualizar. Um truque, assim, mais velho do que andar pra frente, né? É que, por exemplo, assim, se você acha que o seu cabelo, o seu rosto ficou um pouco assimétrico, você vem aqui com o seu cabelinho, ó, e passa um pedacinho do cabelo acima do rosto, pra que ele tenha, assim, um aspecto
mais simétrico ou que dê uma disfarçada em algum defeito. Claro que se você botar o cabelo em cima do olho, você vê que é treta, né? Mas é uma opção, né? É um cabelinho diferente que a gente teria ali pra trabalhar. Algumas pessoas ainda fazem aquela puxadinha aqui assim, ó. Completa as orelhas que apagou. E é isso aí. Tá pronto o nosso croquisinho do nosso rosto, tá? Nas próximas aulas a gente vai procurar trabalhar o infantil, o masculino, e também fazer a diferenciação de vistas, né? Fazer um estudo bem básico sobre frente, costas e perfil do nosso rostinho. A gente ainda precisa marcar uma aula de sábado, né, que tá pendente, e eu tô pensando nessa aula de sábado a gente justamente fazer os cabelos, que daí a gente vai pintar coisas diferentes, vai ser bem legal, ok? Então tá, beijão e até a próxima!